Olá, Ratoruja aqui, todo de branco. Hoje, para falar com vocês, continuando aquela minha série que eu tava querendo, assim, um tete-a-tete, conversando com vocês sobre criação de mundo, criação de personagens, criação de enredo, história, seja pra escrita, pra contos, quadrinhos. Hoje, para falar de personagens, heróis, vilões e personagens coadjuvantes. Mais ou menos como construí-los, o que diferencia um do outro, qual que é o grande foco aqui com o fim da Hora da Aventura, ou depois da vinheta, vamos lá. Bom, eu peguei aqui o Finn porque ele é o herói de Hora da Aventura. E o que define um herói? Quando eu estava escrevendo a minha trilogia Os Vagabundos, eu separei a história, né, os personagens entre heróis, vilões, secundários e terciários. E o que define um herói? O que define um vilão, um secundário, um terciário? Lembrando que essa é a forma com que eu, Ratoruja, defino os meus personagens. Você pode fazer de uma forma diferente, mas eu acho que compartilhar com vocês a forma com que eu faço pode te ajudar a desenvolver a sua própria forma. Então vamos lá. Ajeitar aqui minha cadeira porque já tá me incomodando a posição que tá aqui. Enfim. O herói, eles são, na minha concepção, os personagens que você tem o nome dele, um pouco da informação sobre o passado dele, você sabe qual que é a personalidade dele, como ele vai reagir a cada situação. Eu imagino, por exemplo, vamos pegar um personagem das minhas próprias criações, o Ryu, o Tommy e a Charlotte, são os 3 protagonistas da trilogia dos Vagabundos, dos meus livros. Eu sei exatamente que se eu botar uma situação pra eles, eu sei como cada um deles vai reagir a essa situação. Vamos botar, por exemplo, uma pessoa rica se machuca no meio da estrada. O Ryu vai tentar ajudar essa pessoa, ele é uma pessoa muito altruísta. A Charlotte vai ficar preocupada se quem machucou aquela pessoa tá em volta, se aquilo não é uma armadilha. Ela é uma pessoa mais cautelosa. O Tommy vai tentar ver como ele vai poder pegar as riquezas daquela pessoa pra si, sem deixar claro que ele pegou pra si. Ele é a pessoa que não diria gananciosa, mas aproveitadora. Então, basicamente, esses são os 3 protagonistas e como cada um deles reagiria a essa situação. Um protagonista, você tem essa índole, você sabe o que ele vai fazer numa certa situação. O vilão, ele é a mesma coisa que um herói, só que a diferença é que, pra mim, eu, Ratoruja, de novo aqui, ó, Finn, Jake, me ajudem, pra mim, um herói é o personagem que você acompanha, você está vendo a história do ponto de vista dele. Por mais que em algum momento a história mude pro ponto de vista do vilão, majoritariamente a história vai ter ponto de vista dos heróis. Isso é como eu fiz na trilogia dos Vagabundos, porque por várias vezes eu conto a história do ponto de vista do Schneider, que tecnicamente não é um herói, mas não chega a ser vilão, vou falar sobre isso daqui a pouco. Sobre os vilões, por exemplo, no segundo livro tem momentos que a Jack Jack Hollow com certeza não é herói. E no terceiro livro, o Sacerdote, que realmente é um vilão da trilogia como um todo, tem momentos que eu ponho do ponto de vista dele e por aí vai. Eu acho muito importante pra construir melhor esses personagens. Porque uma coisa que me incomoda muito é uma história querer que você odeie um vilão sem mostrar o porquê, né? O herói tem que vencer o vilão porque o vilão faz maldade. Mas por que o vilão fez isso? Por que isso é considerado maldade? Às vezes esse vilão, do ponto de vista desse vilão, o que ele fez foi maldade? É aí que eu entro com Schneider. Eu acho que na edição eu vou colocar ele aqui, um jacarezinho bonitinho da minha trilogia dos Vagabundos. Cara, o Schneider, ele é um personagem completamente cinza. Eu pessoalmente não sei como definir se ele é um herói, se ele é um vilão. Eu defino ele como um vilão lá na minha tabelinha, que eu fiz uma tabelinha. Mas apenas pra pôr alguma definição. Por quê? Pensa bem, olha só, o que o Schneider faz? Ele vai até fazendeiros, convencer esses fazendeiros a comercializar o produto da fazenda deles com ele. E ele também vai para possíveis compradores ofertar esse produto para esses compradores. Ele é um intermediário, ele é um comerciante, ele é um mercante, como diz no segundo livro, né? O menestrel, o mercante, o menestrel e... Quer dizer, a pirata, o menestrel e o mercante. Eu tô confundindo o próprio título do meu próprio livro. Vê se pode. Enfim, isso aqui dá gravar depois de trabalhar. Eu tô cansado e tô gravando. Enfim. Isso faz o Schneider um vilão? Não, né? Isso faz dele um herói? Tampouco. Agora se eu falar pra você que o que ele tá comercializando são drogas. Sim, agora ele passou de mercante pra traficante. Mudou a palavra, porque o que ele tá comercializando não é algo lícito.
Não é lícito em alguns países, mas na trilogia dos vagabundos a história se passa mais no passado e em alguns países o produto que ele tá vendendo, que no caso é ópio, não é ilícito. Então, bom, o ponto é, o Schneider, ele cresceu aprendendo sobre isso, ele trabalha com isso, ele é um anão, como vocês podem ver, né? Ele tem uma estatura baixa, ele realmente tem nanismo. E desde pequeno, bom, ele sempre foi pequeno, né, já que ele é anão. Desde que ele se conhece por gente e tal, que ele conseguiu se virar sozinho, foi por esse mau caminho. É o que ele conseguiu fazer, o que ele aprendeu a fazer. E ele, no momento que você tá acompanhando a história, ele tá passando a perna no chefe dele, né? E porque também o chefe dele meio que deixou de ser chefe dele. Eu não vou entrar nos detalhes, teria que ler a trilogia pra entender melhor isso. Isso é mais aprofundado no último livro, no terceiro. Porque é onde aparece o chefe dele. O ponto é que, basicamente, ele é um ladrão que tá roubando outro ladrão. E como diz o ditado, o ladrão que rouba ladrão tem o nosso perdão. Ou será que não? Bom, isso define um tipo de personagem, que seriam os vilões na minha história, que não necessariamente são vilões, né? Porque se você olhar do ponto de vista deles, é o que eles sabem fazer, é só que as coisas que eles fazem acabam afetando os protagonistas de forma negativa. E agora, personagens secundários, né? O Jake, na Hora da Aventura, não seria um personagem secundário, porque você conhece o passado dele, conhece a história dele, a índole dele, e o fim também. Os dois seriam heróis, na minha definição. Personagens secundários, você não precisa conhecer o passado dele, e você não precisa conhecer o nome dos pais deles. Essas coisas, assim, de pessoas próximas. Mas você deve ter, pelo menos, o nome deles, e eles têm que ter um pouco mais de profundidade na história do que personagens terciários. Aí você vai entender por quê. Por exemplo, em Hora da Aventura, podemos dizer que Finn e Jake são heróis. Na minha definição, a Princesa Jujuba, a Marceline também seriam heróis. O Rei Gelado entra como vilão, mais ou menos. O que seria um personagem secundário? Um personagem secundário seria, por exemplo, o Mordomo Menta. Por quê? Ele é um personagem que ele ajuda os heróis. O Mordomo Menta nem tanto, o Bimo. O Bimo, desculpa, é mais próximo. Por quê? Ele ajuda os heróis, ele é importante pra história, mas você não conhece tanto dele, não se aprofunda tanto nele quando você se aprofunda nos outros. É mais o Mordomo Menta, o Bimo é mais como herói, como nos outros. O personagem secundário, ele é uma ferramenta pra história, só que ele é muito mais importante do que os terciários. Os terciários são o vendedor da loja que seu herói passa pra comprar uma nova espada. Aquele vendedor nunca mais vai aparecer. E pode não acontecer problema nenhum com aquele vendedor. Você nem sabe o nome dele, você chama ele de vendedor da loja. Então isso é um personagem terciário, na minha definição. Secundário, você pelo menos sabe o nome dele. Secundário, você sabe o nome. Heróis e vilões, você vê pelo ponto de vista deles. É isso que define, em algum momento da história. A separação de um herói e um vilão é mera casualidade, apenas para não deixar todos eles do mesmo lado. E essa é a minha definição. Agora, o que faz de um herói um bom herói e de um vilão um bom vilão? Não necessariamente você precisa odiar o vilão, fazer o seu leitor, o consumidor da sua obra, odiar o seu vilão ou amar o seu herói. Vai que a sua proposta, na verdade, é fazer um herói que foi feito para ser odiado. Vamos dar dois exemplos aqui, um de anime e um de livros, que são heróis feitos para serem odiados. Temos o protagonista de Re:Zero, tô com o computador aqui do lado, eu vou pesquisar o nome dele, que é um anime, tá? Re:Zero. Protagonista. Esqueci o nome dele agora. O Subaru. Subaru foi feito para a pessoa que tá assistindo odiar ele, porque ele é um ser humano burro. Mas mais do que isso, ele é manipulado, ele foi renascido pela bruxa da inveja, o que faz ele tomar decisões que fazem quem tá assistindo ter uma raiva dele enorme. Mas se você não assistiu o anime, relaxa. Eu vou dar um exemplo que com certeza você vai conhecer. Eu estou falando do Poderoso Chefão, The Godfather, um grande filme com Robert De Niro e Al Pacino. E o protagonista, né? Você foi feito pra gostar dele. Será? Porque no final você tem raiva dele. Ele é um vilão. Você está torcendo para um vilão ganhar. Até um certo momento que você está torcendo para ele se ferrar. Porque ele faz coisas horríveis. Eu sei exatamente o ponto de virada do Marco, né? O Marco é o protagonista lá do The Godfather. O momento que ele deixa de ser um herói, né? Digamos assim. Lá ali não é herói. Ele é vilão o tempo todo, só que ele deixa de ser um vilão que você ama pra ser um vilão que você odeia. Só que você tinha empatia por ele, e agora você tem ódio por ele. Isso é um personagem extremamente bem escrito.
porque ele tem profundidade, ele tem nuance, ele tem camadas, como os ogros. Os ogros têm camadas, segundo o Shrek. O Shrek, ele é um herói que foi feito pra você amar ele, pra você se identificar com ele. Ele não é mal. Você vê logo no começo, aquele monte de gente entrando com forcados e tochas no pântano dele e tal, ele dá aquele urro, aí ele lembra, essa é a parte que vocês correm. E todo mundo corre. Ele não devora as pessoas. As pessoas é que espalham rumores de que ele devora pessoas. A própria história mostra ele comendo lá, as coisas que ele come são coisas que ele pega no pântano. Ele não come carne de gente. É interessante isso. Bom, eu não sei se isso ajudou você de alguma forma. Se ajudou, deixa aí nos comentários. Já curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal. E diz aí, que outros assuntos eu posso conversar aqui sobre criação ou sobre qualquer outra coisa. Que vídeo você gostaria que eu fizesse? Até a próxima. Tchau.